Pessoal, vamos falar um pouquinho agora também sobre mapeamento de processos e riscos. Eu já fiz um vídeo anterior, vai no nosso canal, que eu explico o que é processo e o que é risco, e as suas diferenças. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias de como fazer um bom mapeamento de processos e riscos. E quais ferramentas utilizamos para fazer esses mapeamentos. Primeiramente, para mapear processos, você precisa ter as pessoas responsáveis por aquele processo, daquele setor, daquele produto que vai ser entregue, enfim. Segundo, você precisa escolher também a ferramenta que você vai mapear esse processo. Bom, quando a gente fala de macroprocesso, uma ferramenta é campeã. A gente tem a CIPOC. A CIPOC, ela me traz de forma muito gráfica como que é a interação entre os processos, entre os setores. Quais são as entradas e as saídas? Quem são os fornecedores, quem são os clientes? Por que eu gosto de usar a CIPOC? Porque para a próxima etapa, que é a formalização das interações entre os processos, que são os contratos internos, nós já temos as entradas mapeadas, então é só formalizar isso com um contrato interno, certo? E por isso que eu gosto de usar ela. Mas para mapear processos existem outras ferramentas. Fluxograma, mapa de fluxo de valor, quando você trabalha com Lean, você tem gráfico de espaguete, você tem outras metodologias de mapeamento de processo que eu não estou me recordando agora, mas enfim, fluxograma é muito utilizado, mas a campeã é a CIPOC. A CIPOC que me traz os suppliers, que são os fornecedores, que me traz os inputs, que são as entradas, os processes, que são os processos, outputs, que são as saídas, e customers, que são os clientes. De forma muito gráfica, então ela deixa isso de forma muito gráfica. Você bateu o olho, você sabe como que a recepção interage com o centro cirúrgico. A recepção interage com o pronto-socorro. O pronto-socorro interage com os demais setores. Os outros setores interagem com o pronto-socorro. Então este é o grande ganho que a CIPOC me traz. E a CIPOC também traz uma barrinha lá em cima dela, dependendo da sua ferramenta. A minha traz o produto. Qual que é o produto que aquele setor entrega? Né? O que aquele setor entrega? E aí o produto ele está linkado aos demais produtos. Então, por exemplo, se no pronto-socorro o produto é ter um desfecho em menos de 6 horas, os laboratórios, os setores de apoio, o laboratório ele tem que liberar o exame em menos de 6 horas. O diagnóstico por imagem tem que liberar, porque o produto dele é entregar o desfecho clínico em menos de 6 horas. Então esse é só um exemplo, né? Não vamos bananar muito a cabeça aqui não, mas é só para vocês entenderem. Então, para mim mapear processos, eu trago então as pessoas responsáveis, os gestores das áreas e todos que estão envolvidos. Geralmente o gestor principal, se for pronto-socorro, o gestor do pronto-socorro. Eu tô falando de unidade de saúde, tá, pessoal? Porque é a minha área da saúde, mas a gente pode aplicar isso em qualquer outro nicho de negócio. Traz, então, o responsável do pronto-socorro, os gestores de apoio, e eu sempre digo, traga alguém da ponta, do Gemba. Traga alguém que vive. Existe um mundo real e um mundo ideal. O mundo ideal é aquilo que está escrito, o mundo real é aquilo que realmente acontece. E aí é importante você trazer essa pessoa da ponta. Próxima etapa para fazer um bom mapeamento de processos e riscos. Formalização, contratualização interna das interações entre os processos. A contratualização é importante porque ela formaliza a comunicação intersetorial de um setor para o outro e além dela formalizar, ela me determina como que vai ser os requisitos que aquele cliente quer receber aquele determinado produto, aquele determinada informação, aquele determinado serviço. Pronto-socorro, por exemplo, ele pode formalizar com o diagnóstico por imagem que ele quer que a coleta dos exames aconteça 15 minutos após comunicação ao SADT. E o SADT quer entregar isso para o pronto-socorro com 2 horas após a realização dos exames laudados. Isso é uma formalização, uma contratualização. E aí, antes de você passar para um papel, é um contrato, gente, é uma negociação. Antes de você passar isso para um papel, você precisa primeiro fazer a reunião de negócios. Ter as negociações, formalizou ali no verbal, agora vamos para o escrito. E aí você descreve e coleta as assinaturas. Por que você não faz já escrito? Porque senão vai que a pessoa você vai no momento de assinar, a pessoa fala, não vou assinar, não concordo com isso, eu não participei dessa reunião. Então é muito mais fácil as pessoas concordarem com aquilo que elas fizeram parte do que elas concordarem com o que elas não fizeram parte. Elas se tornam incompreensíveis, elas se tornam mais compreensíveis quando elas participam do processo. Então mapear processos, eu mapeio através de CIPOC e contrato interno. Depois vem o mapeamento de riscos. O mapeamento de riscos a gente faz pelo HFEMEA. Por que tem o H? Porque é para unidade de saúde, é o FEMEA para hospitais, para unidades de saúde, para assistência médica.
Então o HFMEA, ele me traz ali todo o ciclo da gestão de riscos. Então eu consigo mapear, eu pego o que está na CIPOC de macro, destrincho em tarefas. Quem não viu o vídeo de processos e riscos, vai lá e veja para entender o que eu estou falando. Destrincho as tarefas e vou mapear os riscos dessas tarefas. Iniciando por resultado esperado de cada tarefa. Depois eu venho para a identificação da falha, o modo de falha, a falha em si, a causa da falha, o que comete essa falha acontecer e o efeito, qual que é o impacto que essa falha vai ter. Classifico também como as barreiras e controles do meu HFMEA, classifico pelos RPMs para saber os impactos que esse risco, se caso ele aconteça, vai ter na minha instituição, e depois eu faço o monitoramento, se tiver ciclo anterior, ou as ações para que eu possa mitigar, né, ou minimizar o impacto desses riscos na instituição. Então, pelo HFMEA. Tem também um mapa de risco, que pega ali os principais riscos e coloca numa gestão à vista, avaliando a sua probabilidade e o seu impacto. E aí, ele se extrai do HFMEA. Então, o que eu quero que vocês entendam é que não é uma nova ferramenta. É só uma extração do HFMEA para o mapa de riscos, para ficar numa gestão à vista, para que os gestores possam entender que aqueles são os principais riscos. E aí, é claro que isso tem que ser disseminado para o pessoal do Gemba, para o pessoal da ponta. Então, para fazer um bom mapeamento de processos e riscos, você tem que ter um cronograma bem feito. Os gestores principais daquele processo e risco têm que estar envolvido. Traga alguém do Gemba, traga alguém da ponta, traga alguém que vive o mundo real e traga os setores de apoio. Em uma reunião, você faz um mapeamento de processo. O primeiro mapeamento de processo, que é o primeiro preenchimento, tanto do CIPOC, HFMEA, né, contrato interno, mapa de risco, tudo isso é muito mais demorado, muito mais complexo. Mas depois do próximo ciclo de mapeamento, não sei se você determina em 1 ano, de 6 meses, fica mais fácil, que é mais revisão e mapear novos riscos. O mais difícil é mapear o primeiro mapeamento da sua instituição. Esse é o mais complicado, tá? Mas não é impossível. Quais são os ganhos que eu tenho quando eu faço um mapeamento de processos e riscos? Primeiro, você conhece a sua unidade como um todo. Então, todo gestor, tanto da qualidade, ou se eu fosse um diretor de uma unidade, a primeira coisa que eu queria ver era o mapeamento de processos e riscos, porque ele tem informações valiosíssimas. Ali mostra toda a funcionalidade, como toda instituição funciona, e os riscos que aquele setor tem. Então, eu trabalharia em cima daquilo ali, certo? Então, esse é um grande ganho. Você consegue identificar as fragilidades da sua instituição. Isso é bom para o planejamento estratégico, que é um assunto que a gente vai abordar futuramente aqui. E também é importante você conhecer. Você vai poder minimizar, mitigar, diminuir retrabalho. Ali você pode já otimizar os processos, apesar de que a CIPOC é macro, não é subprocessos, mas você consegue já otimizar ali a sua instituição. Então, esses são os grandes ganhos que a gente tem quando a gente faz o mapeamento de processos. Bom, quero deixar para vocês o link do nosso e-book sobre mapeamento de processos, que te ensina etapa por etapa como você deve fazer um bom mapeamento, boas práticas para um bom mapeamento de processos. Quero deixar também o link da nossa consultoria de mapeamento de processos para vocês. Caso vocês precisem, estamos à disposição para analisar o mapeamento de vocês e sugerir ações de melhoria, tá bom? Com 3 encontros fantásticos nossa consultoria e tá com um preço também imperdível, tá bom? E quero também, pessoal, deixar aqui para vocês o nosso treinamento, o link do nosso treinamento de mapeamento de processos e riscos. Se você não iniciou e você deseja iniciar, estamos na nossa Black Friday, certo? E nosso treinamento está na Hotmart. E aí a gente consegue dividir em 10 vezes, cara. 10 vezes. Nosso treinamento está por R$150, a gente divide em 10 vezes. E você vai aprender da CIPOC ao mapa de risco, como executar o mapeamento de processos. Na prática, a ferramenta na prática, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha aqui com alguém que precisa realmente dessas instruções e desses cursos, né, que a gente está oferecendo aqui para vocês. Muito obrigado, pessoal.